Irmão, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o irmão Frank. Hoje eu quero trazer esse vídeo para vocês, para trazer uma experiência, sobre o jejum. É isso mesmo, sobre o jejum. E eu quero trazer para você o quanto que o jejum ele é importante na nossa vida. Como que o jejum ele é importante para a nossa vida espiritual, né? O jejum na Bíblia, quero trazer uma explicação bem clara e profunda para vocês, não é apenas ficar sem comer. É um ato espiritual de consagração, onde a pessoa abre mão do algo físico, né, para buscar algo espiritual. Então nós largamos mão do nosso corpo físico e buscamos algo espiritual com Deus. E o que representa o jejum? Tem muitas características, mas eu quero trazer aqui humildade, quebra do orgulho, sensibilidade da voz do Espírito e alinhamento do coração com a vontade de Deus. Nós conseguimos alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Em segundo, existem alguns propósitos bíblicos do jejum, Primeiro, buscar a direção de Deus. Atos 13, capítulo 13, versículo 2 e 3, a igreja jejuava para ouvir a direção do Espírito. Olha só como que é importante fazer o jejum. O jejum, a gente consegue buscar direção em Deus, A gente consegue fazer um jejum, fazer uma consagração de jejum e se dedicar para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, Então, ela faz a gente buscar a direção de Deus. Segunda coisa que eu quero trazer para você nesse estudo, o jejum traz arrependimento e nos faz a gente chegar mais próximo de Cristo, A gente começa a se arrepender de todos os nossos erros, das nossas falhas e de repente a gente começa a buscar mais um Senhor. Você pode ter certeza que quando você começar a fazer um jejum, a primeira coisa que você vai sentir é um arrependimento. Você começa a se arrepender dos erros, das falhas, ou até mesmo daquilo que você já fez lá atrás, que Deus já perdoou. Você começa a vir à memória e começa a se arrepender. Ou também das coisas futuras, é verdade. Então a gente começa a se arrepender e a gente começa a se aproximar mais do Senhor. Terceira coisa que o jejum nos traz, guerra espiritual. Mateus capítulo 17, versículo 21, vou ler para vocês. Livro de Mateus. Deixa eu abrir aqui para vocês. Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mateus 17, 21 diz assim: mas esta casca de demônio não expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui quando a gente olha para a Bíblia é a cura do lunático, Os discípulos tentam expulsar o demônio daquele lunático, daquele jovem, porém eles não conseguem. Aí Jesus entra em cena, para expulsar aquela casca de demônio. E Jesus disse que para os discípulos, o discípulo ainda pergunta para Jesus: mas o que sai? Como é que pode para sair essa casca de demônio? E Jesus disse: mas esta casca de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, os discípulos eles não conseguem fazer esse trabalho de retirada do demônio, Talvez ele não estaria em jejum e oração, mas Jesus ensina para os discípulos que é necessário jejuar, que é necessário manter a oração. Então, quando nós jejuamos, nós entramos em guerra espiritual. E Jesus mostra que algumas batalhas espirituais exigem jejum. Nós não conseguimos vencer as batalhas espirituais se nós não jejuarmos, se nós não orarmos, se nós não tirar um tempo ali para dedicar no jejum
Então nós não conseguimos guerrear espiritual, porque você pode ter certeza que quando você jejua, começa então uma guerra espiritual. Começa então os levantes, os obstáculos começam a se levantar, e na hora que a gente jejua, é a hora que nós se fortalecemos espiritualmente. Amém? Então, guerrear espiritualmente. Mais uma coisa, quebrantamento pessoal é outra coisa que o jejum faz muito. Esdras 8:21, jejum para buscar caminho reto para a vida. Então ele quebranta o nosso coração, ele quebranta a nossa alma. Você começa a jejuar, você não consegue, você não quer mais parar de fazer jejum, porque você vai sentindo coisas espirituais, coisas que talvez você, experiências que você nunca teve. Você começa a ter essas experiências com Deus através do jejum. Então o jejum, irmãos, é importante para uma consagração, para que nós espiritualmente nós crescemos na presença do Senhor. Exemplos fortes na Bíblia. Moisés jejuou 40 dias antes de receber a lei. Então ele jejua antes. Quando Deus revela para Moisés as leis, ele jejuou 40 dias antes para receber. Esther capítulo 4 versículo 16. Esther convocou um jejum para livramento da nação. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus deu livramento para o povo. Daniel capítulo 10 versículo 3. Jejuava buscando entendimento e respostas. Daniel, você vê claro no capítulo 1, a partir do versículo 6, 8, que ele constantemente jejuava. Quando Daniel recusa de participar da comida do rei da Babilônia, que era a comida pagã, oferecida aos outros deuses, ele diz para o cozinheiro, para o chefe dos eunucos: olha, me dá 10 dias, eu vou comer só legumes e tomar água, beber água. Ou seja, praticamente Daniel estava fazendo um jejum, E a resposta veio aos 10 dias. O semblante dele estava, fisicamente estava bonito, espiritualmente também. E Deus, a Bíblia diz que Deus deu misericórdia para Daniel. O próprio Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar o seu ministério. Padrões bíblicos. Antes de decisões importantes, jejua. Antes de batalhas espirituais, jejua. Antes de entrar numa fase nova da sua vida, alguma fase nova de sua vida, jejua. Busca a presença do Senhor, você vai ver experiências profundas com o jejum. Tem muitas características através do jejum, mas eu estou citando algumas delas para você. Outra questão, o que o jejum faz espiritualmente? O que o jejum faz? Primeiro, sensibilidade do espírito, ou sensibiliza o espírito. Quando o corpo diminui, o espírito executa melhor. Você pode ter certeza que no seu jejum você consegue ter mais sensibilidade até o seu próprio corpo. Você consegue ser mais sensível ao seu corpo. Olha só como que o jejum é importante. Segunda coisa, quebra de ciclos internos. Ou seja, o jejum quebra o orgulho, o jejum quebra a ansiedade, vícios, distrações. Então o jejum ele consegue quebrar todos esses obstáculos que se levanta contra a minha vida e que se levanta contra a tua vida. Procura sempre fazer o jejum. Você vai ver como é bom. E você que faz tempo que não jejua, busque ao Senhor, faz um jejum para você ver como é importante na nossa vida. Outra coisa, aumenta a autoridade espiritual. Oh glória! Não porque Deus muda, mas porque você muda. Nós ficamos mais alinhados na presença do Senhor. Irmão, quando a gente jejua, a gente se sente forte. A gente sente que o nosso espírito está forte. E parece que aumenta a nossa autoridade espiritual. E realmente isso acontece. A gente fica mais forte espiritualmente. Qualquer coisa que se levanta contra nós, a gente consegue ter mais resistência do Espírito quando nós jejuamos e oramos. Quem deve jejuar? Jesus disse: quando jejuardes, Mateus 6,16, não disse se, mas quando.
mostrando que faz parte da vida do cristão. O cristão deve jejuar e orar sempre. Se estiver passando por obstáculo ou não, ele tem que fazer esse jejum. Dicas práticas para você: comece com períodos curtos do seu jejum. Com períodos curtos, por algumas horas, 3, 4 horas. Deus recebe, irmão, faz de coração. Use o tempo para a oração e para a palavra de Deus, é muito importante. Jejum é baseado na palavra e também com oração. Outra coisa, não jejue apenas por obrigação. Eu vou jejuar porque eu quero receber algo e não é por obrigação o jejum, é de coração. Foque num propósito claro. Você pode pegar um propósito, fazer um propósito com Deus. Deus, eu quero fortalecimento espiritual, eu quero ter autoridade espiritual para até expulsar demônios, vamos dizer assim. Você pode colocar alguns propósitos. Coisas materiais também. Você que quer ir em busca de uma casa, de algo, você pode fazer um jejum referente a isso, algum projeto, algum plano que você quer executar. Na área espiritual, da mesma forma, irmãos. O jejum não compra bênçãos, mas ele transforma você. Jejum não compra bênção, não é barganha. Vou fazer jejum para receber. Não, você vai fazer o jejum para que você possa se fortalecer espiritualmente. Amém? Então, na Bíblia, jejum não é apenas ficar sem comer, como eu disse no começo. É um tempo de consagração, onde você abomina a sua carne e começa a buscar o Senhor em espírito, né? A palavra mostra que o jejum traz direção, quebrantamento, vitória espiritual, sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Moisés jejuou antes de receber a lei. Esther jejuou pedindo livramento. Daniel jejuou buscando entendimento. Jesus jejuou antes de iniciar seu ministério. O resultado espiritual: o jejum não muda Deus, muda você. Ele limpa a mente, fortalece o espírito e alinha os nossos pensamentos e alinha a nossa vida espiritual com Deus. Se você está diante de decisões, lutas ou busca por uma experiência mais profunda, irmão, com Deus, olha, jejua. Se você está diante de decisões, jejua. Você vai perceber que sua sensibilidade e fé serão renovadas. Você pode ter certeza disso, que a sua fé será renovada. Você terá mais sensibilidade ao Espírito quando você ora, quando você jejua, quando você busca. Olha só o que aconteceu comigo, um belo testemunho. Eu comecei a orar. Comecei a fazer jejum e de repente eu tive um sonho. E eu lembro como se fosse, tem uma coisa de 2 meses mais ou menos. Irmãos, eu levantei da cama, era umas 9 horas da manhã na minha folga, eu fiquei quase 72 horas sem sentir o meu corpo. Eu não sentia o meu corpo, porque eu pedi uma experiência para Deus e Deus me disse aqui, entrando no banheiro: você terá uma grande experiência comigo. Você pediu, você vai ter. E eu tive uma grande experiência, fiquei quase 72 horas sem sentir o meu corpo. Parece que eu estava no céu, estava na glória, né? E o Senhor me deu essa experiência. Então busca o Senhor, entrega um jejum, se consagra espiritualmente para que o teu coração esteja mais alinhado no Espírito. Amém? Então receba esse estudo, coloque esse estudo em prática, faz um jejum, faz uma oração. Você verás o que Deus vai fazer por você. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Inscreva no canal e ative o sininho em nome de Jesus.